informação, ligando o campo à cidade. Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 8 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. Relatório identifica a redução de 88% de área queimada no Pantanal. MTPAR assume concessão da BR-163. Brasil perde 30 bilhões com déficit de armazenagem de grãos, pressionando assim os prêmios. Demarcação de terras indígenas acirra ânimos perto da decisão do STF sobre o marco temporal. E deputado denunciou o CIMI por bancar invasão de terras por indígenas. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Para você, o que significa semear? Para nós, da Agro ADL, é mais que uma simples palavra. É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio. E para isso, você, produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção. Armazene sua safra com a Agro ADL. Ligue 67 3428 1767. Agro ADL. Semeando o futuro. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A segunda-feira será de sol entre muitas nuvens e Dourados e região. Esses períodos de tempo nublado podem causar pancadas de chuva a qualquer hora do dia. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijos do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado. E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Coopert. Biológico é Coopert. Exclusivo para agricultores e profissionais do agro. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam na sexta-feira com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 245 pela arroba do boi gordo e R$ 225 na vaca gorda, preços à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 47 e a de soja a R$ 121, informou a Agro ADL. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo o empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo. O melhor
para a lavoura, é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. A RR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão, capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS. A RR faz projeto de pulverização e plantio, atendimento no campo e reparos em GPS, antena e piloto automático, além de oficina mecânica para Case New Holland. A RR realmente resolve. RR Tecnologia Agrícola, Marcelino Pires, 517, Sala B. Instagram, RR Tecnologia Agrícola .personal pilot. WhatsApp 67 99971 3570. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que Mato Grosso do Sul não vai ter limite na construção de casas populares para os indígenas aqui do estado, que tem a segunda maior população do Brasil, estimada em 80 mil pessoas. O fato do governo do estado já ter área disponível, infraestrutura e contrapartida financeira o coloca em situação favorável para obter recursos federais. A afirmação foi feita após reunião da ministra do governador Eduardo Riedel com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, para apresentar projetos de construção de casas populares aqui no estado. O Instituto SOS Pantanal publicou, em comemoração ao Dia Internacional do Bombeiro e do Combatente de Incêndios Florestais, um relatório Ações do Manejo Integrado do Fogo do SOS Pantanal. De acordo com esse relatório, houve uma redução de cerca de 88% de área queimada em suas áreas de atuação. Apesar dos incêndios continuarem a existir, a diminuição permite a recuperação de áreas degradadas pelo fogo, assim como a proteção de áreas poupadas. O levantamento sobre a região pantaneira é realizado pelo Instituto desde 2020, com o objetivo de registrar o processo de prevenção, preparação e resposta às queimadas na região da Bacia do Alto Paraguai. Além de detalhar as informações como tipo de vegetação, áreas de proteção, incidência, recorrência e impacto das queimadas naturais ou criminosas. No ano de 2021, houve uma queda de quase 50% de áreas consumidas pelo fogo no Pantanal. Comparando os 1.945.150 hectares, 12,6% do Pantanal, consumidos pelas chamas em 2021, aos 3.909.000 hectares, ou 26% do bioma queimados em 2020, observa-se uma melhora significativa. O levantamento foi feito na região da Bacia do Alto Paraguai. O deputado estadual Coronel Davi acusou o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, de financiar invasões de terras por indígenas em Mato Grosso do Sul. Para comprovar as acusações, durante a sessão na Assembleia Legislativa, o deputado apresentou um inquérito da Polícia Civil, onde consta que o CIMI realizou pagamentos para empresas de ônibus que teriam sido fretados para levar os indígenas até Rio Brilhante, onde houve a invasão de uma fazenda. O CIMI está financiando a invasão de terras por indígenas aqui no estado e faço essa denúncia munido de provas que comprovam que o órgão possa estar fugindo das suas atribuições pelas quais foi criado, para incentivar a prática criminosa contra o setor produtivo, disse o Coronel Davi. Ele explicou que solicitou ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, informações sobre o inquérito instaurado para buscar a responsabilização das invasões e tomar conhecimento das medidas.
O parlamentar apresentou durante a sessão da Assembleia uma cópia do inquérito. Dentro desse inquérito, há termos de declaração e provas que mostram a atuação criminosa do CIMI no incentivo e na ajuda que está dando para as invasões de terra no Mato Grosso do Sul. O inquérito trouxe declarações das empresas de ônibus que foram contratadas pelo CIMI por 20 mil para buscar indígenas em todo o Cone Sul para que fizessem grande presença e facilitassem a invasão, disse o deputado. Com a onda de violência nas escolas de Mato Grosso do Sul, a tecnologia de monitoramento já foi instalada em 298 escolas da rede estadual de ensino. O próximo passo é expandir o programa para escolas rurais. O objetivo é garantir segurança aos alunos e aos profissionais da educação. O governo de Mato Grosso do Sul vai investir 1 bilhão e 600 milhões de reais nos próximos 2 anos para garantir obras de melhoria na BR-163. Os recursos serão destinados por meio da MTPAR, Sociedade de Economia Mista Mato Grossense, que assumiu o controle acionário da concessionária Rota do Oeste, CRO. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do presidente Lula, do ministro dos Transportes Renan Filho e do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. A iniciativa foi uma solução inédita, encontrada em conjunto entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Ministério dos Transportes, Governo do Mato Grosso e do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de resolver os entraves relacionados à concessão da BR-163 em Mato Grosso, provocados sobretudo pelo não cumprimento dos termos do contrato entre a CRO e a ANTT e das dificuldades enfrentadas no processo de relicitação. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado recebeu os ministros da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento Agrário, Carlos Fávaro e Paulo Teixeira, respectivamente, para a apresentação das diretrizes e programas prioritários para os próximos anos. Entre os assuntos estavam invasões de terras, reforma tributária e demarcação de terras indígenas. E os ministros concordaram em um ponto: o projeto de lei que trata dos defensivos agrícolas precisa ser modernizada. Para os ministros, a aprovação vai trazer competitividade ao país, além de trazer celeridade ao processo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que já havia se mostrado a favor da aprovação do projeto de lei dos pesticidas, reiterou o apoio e incluiu o Ministério como parceiro dos senadores na condução do texto para um final positivo. Safras recordes e um elevado déficit de armazenagem de grãos no Brasil têm pressionado os prêmios da soja e do milho para níveis negativos em relação ao mercado internacional, o que indica perdas para a cadeia produtiva do país de 30 bilhões e 500 milhões de reais em 2023, calculou a consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio. Das perdas totais, a soja responderia por cerca de 19 bilhões de reais e o milho por 11 bilhões e 500 milhões, apontou a Cogo. Os valores foram obtidos considerando os prêmios negativos, no caso da soja, os piores em cerca de 20 anos, e as exportações já realizadas e o previsto para os próximos meses. Com a safra de grãos recorde, vendas lentas de produtores e um déficit de armazenagem de 124 milhões de toneladas, considerando a colheita desse ano, estimada em 313 milhões de toneladas, houve essa situação a formação de uma tempestade perfeita, como notou o sócio-diretor da consultoria, Carlos Cogo. Os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, defenderam a retomada do programa de reforma agrária,
Eles criticaram, no entanto, invasões de terra promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Fávaro e Teixeira participaram de audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Para o Fávaro, é papel do Estado promover a reforma agrária para quem tem vocação e deseja ter um pedaço de terra para produzir. Para o Paulo Teixeira, o governo federal não tem qualquer leniência com a invasão de terras. Segundo o ministro, a condição que o governo impõe para negociar o assentamento de famílias é a liberação de áreas invadidas. Isso é uma exigência do governo. Com áreas ocupadas, não negociamos. Não há desse governo qualquer leniência com esse tipo de problema, disse o Paulo Teixeira. Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteinados e energéticos? Então faça uma visita à AgroMM, representante Matsuda para Dourados e região. Na AgroMM você encontra sementes de milho da Chu Sementes, além da prestação de serviços em plantio de pastagens e aplicação de lesmicida, e possui quadriciclos equipados com GPS. A AgroMM na Marcelino Pires 244, próximo ao Parque do Lago. Telefones 998 48 2566 e 981 10 98 77. Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialistas em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Demarcação de terras indígenas acirra ânimos perto de decisão do STF sobre o marco temporal. Os impactos da futura decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os critérios para a demarcação de terras indígenas foram alvo de intenso debate na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. No dia 7 de junho, a Corte vai retomar o julgamento do chamado marco temporal, que só permite a demarcação de áreas que já estavam ocupadas por indígenas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O governo Lula, que acaba de homologar 6 novas terras indígenas após 5 anos de paralisação nas gestões anteriores, espera a derrubada da tese do marco temporal. O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, defendeu a prevalência de outra tese, a do direito originário nas terras tradicionalmente ocupadas. Nós estamos trabalhando para destravar muitos outros procedimentos de terras indígenas que estão paradas. A orientação do Ministério dos Povos Indígenas é fazer a promoção da política indigenista, fazer a proteção territorial e cumprir a determinação constitucional de demarcar e proteger as terras indígenas. É claro que nós queremos fazer isso com segurança jurídica, observando, o rito demarcatório, o devido processo legal e também seguindo as orientações jurisprudenciais consolidadas no Supremo. Eloy Terena lembra que a Constituição já estabelece os critérios para a definição da terra indígena tradicionalmente ocupada. Eles dizem respeito a áreas necessárias à habitação permanente, reprodução física e cultural, preservação dos recursos ambientais e manutenção das atividades produtivas e do bem-estar dos povos. Para o governo, a fixação de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 inviabiliza novas demarcações e abre a possibilidade de questionamento das terras já homologadas. Visão totalmente oposta foi manifestada pelo produtor rural Norberto Júnior, que também é vereador na cidade de Brasnorte, no Mato Grosso. O município de Brasnorte, que já tem 10,1% do seu território demarcado e homologado, tradicionalmente ocupado pelos povos no 5 de outubro, que isso tem que ser respeitado. Mas de 2002, 2007 para frente entraram estudos de ampliação dessas reservas, tirando o direito constitucional de produtores que têm escritura, certidão, que estavam lá muito antes da homologação das áreas em si que estão homologadas. Mato Grosso não vai admitir ampliar ou criar mais 1 milímetro de reserva indígena. Estaremos juntos com todo o agronegócio e a nossa população lutando. Vários parlamentares ligados ao agronegócio discursaram com críticas aos critérios
critérios de demarcação e até denúncias de supostas fraudes nos estudos técnicos da FUNAI que orientam o processo de criação de terras indígenas. O deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, vê riscos de agravamento dos conflitos no campo em caso de derrubada do marco temporal. Se o STF, numa ação arbitrária, acabar com o marco temporal, os povos indígenas ou então ONGs que têm utilizado os povos indígenas como massa de manobra poderão requerer mais área, só que poderão perder também. Ou vocês acham que as investidas virão só de lá para cá? E o impasse pode resultar num banho de sangue em todo o nosso Brasil. A deputada Carolina Detoni, do PL de Santa Catarina, apresentou proposta de submeter à votação do Congresso Nacional as homologações de terras indígenas feitas pelo presidente da República. O deputado Zé Trovão, também do PL de Santa Catarina, protocolou projeto de lei para exploração econômica de recursos naturais em terras indígenas, com teor semelhante à proposta encaminhada pelo governo Bolsonaro. Já o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, rebateu as ações contra as demarcações e defendeu a derrubada da tese do marco temporal. Ao discutir a questão do marco temporal, se pretende inviabilizar as demarcações das terras indígenas, possibilitar a união retomada de áreas reservadas aos indígenas quando verificada a alteração de traços culturais da comunidade, retirar a proteção das terras adquiridas por meio de compra e venda. É isso que se quer. O STF deve dar um não ao marco temporal, decidir de vez. O organizador da audiência da Comissão de Agricultura, o deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso, ressaltou a necessidade do debate desse tema no parlamento. Acredito que o foro ideal para essa discussão de ambos os lados é justamente a Câmara dos Deputados. Afinal, os impactos serão de grandes proporções, principalmente no setor produtivo e também na segurança jurídica do país. O STF analisa o caso por meio de recurso extraordinário de 2016, que trata de um processo de reintegração de posse movido contra o povo Xocleng, em Santa Catarina. A decisão terá repercussão geral, ou seja, passará a orientar o julgamento de conflitos semelhantes em todo o país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Alta Paulista, empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio. Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, colheitadeiras e para todo tipo de máquinas pesadas das principais marcas do mercado e agilidade na entrega. Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento é com a Alta Paulista. Nessa você pode confiar. Alta Paulista Peças Agrícolas. Sua máquina sempre em movimento. Marcelino Pires 6505, telefone 67 3424 6235. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.